Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das chaves do reino dos céus. Mas o que é isso, né? Nós vamos pegar um texto base aqui, que está em Mateus 16, a partir do versículo 14. Jesus perguntando, né, para os discípulos assim, o que os homens falam de mim? O que as pessoas, né, o que eles estão dizendo? Quem eles dizem que eu sou? E aí eles vão relatando, né? Uns falam que sou eu João Batista, outros que sou Elias, outros que eu sou Jeremias ou um profeta. Aí o verso 15 fala assim, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então ele ouve, né, um relato dos discípulos, olha, eles estão dizendo que o Senhor é um profeta, que isso é isso e aquilo. Aí o Senhor pergunta para eles, e você? Né? Para você, quem que eu sou? Quem que eu sou? E eu faço a pergunta para você, quem que Jesus é para você? Aí Pedro responde, né? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde. E Jesus respondendo, 17, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Barjonas, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós podemos entender aqui? Pedro, então, né, ele tem uma revelação de quem era Cristo. Olha, o Senhor é o Filho de Deus. Imediatamente o Senhor Jesus fala, né, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai, né, o Espírito de Deus que te revelou. E aí, Jesus também faz uma revelação e fala, tu és pedra, e sobre esta pedra, que pedra é essa? Que ele fala sobre esta pedra, sobre esta confissão, de que Jesus é o Cristo, porque a igreja ela não foi fundada sobre Pedro, a igreja ela é fundada sobre uma rocha, que é Jesus. Então é como se ele dissesse assim, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele apontando para ele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. E o interessante é que o 18 ele fala assim, é o 19, e eu te darei, para quem? Para a igreja, as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mas olha que tremendo, ele fala assim, Pedro, né, ele fala para os discípulos, olha, sobre esta pedra, que sou eu, será edificada a minha igreja, mas eu darei para vocês, eu te dou a chave do reino dos céus. Não é a chave para o reino, porque a chave para o reino, irmãos, é a confissão. A chave para o reino, primeiro nós precisamos, é a confissão de que Jesus é o Filho de Deus, é que nos coloca dentro do reino. Porque, né, a palavra de Deus fala que todo aquele que confessar Jesus como Salvador, né, confessar Ele e crer no seu coração, será salvo. Então, quando eu faço essa confissão, eu entro no reino. Então, essa é a chave para o reino, a confissão que nós fazemos de que Jesus é o Filho de Deus. Então, Pedro ele tinha feito a confissão que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele já tinha a chave para o reino. E agora Jesus fala assim, eu te dou a chave do reino. E com essa chave, né, o que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra também será desligado no céu. E aí, chave significa o quê? Primeira coisa que chave significa, irmão, é autoridade. Jesus nos deu autoridade. Quando ele está nos entregando a chave, ele está nos entregando autoridade para ligar, né, nos céus e na terra, através do nome dele. Nós temos o que? A autoridade. Ele fala, eis que me foi dado toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, ide. Ou seja, quando ele fala isso, me é dada autoridade, portanto, ide. Né? E em meu nome curarei os enfermos. Ou seja, ele estava transferindo para a sua igreja as chaves do reino. Ele estava transferindo para a sua igreja agora a autoridade. Então, chave é a primeira coisa que significa autoridade. Segunda coisa, a chave nos dá acesso. Acesso ao quê? Acesso aos recursos dos céus. Olha, tem uma passagem aqui em 2 Reis 6, o versículo 15, fala assim, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então essa chave, ela nos dá acesso, né? Nos dá acesso a tudo que está nos céus. Nos dá acesso, um livre acesso à sala do trono. Porque se você tem a chave, você abre, você entra. A chave, ela nos dá acesso, né? A visão, ela abre os céus. E o que ela fez aqui com Eliseu? Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos do meu servo. E ele, com os olhos espirituais, com os olhos, né, dos céus, ele conseguiu enxergar que ele tinha muito mais soldados, né, com eles do que aqueles soldados assírios que estavam ali querendo prender Eliseu. Então ele viu, pôde ver, né, carruagens, cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, ele teve quem tem a chave tem acesso a tudo, né, a fonte inesgotável daquilo que Deus tem, né? E ele conseguiu ver todos aqueles cavaleiros que vieram, né, em defesa de Eliseu. Então ter acesso à chave também é uma abertura dos olhos espirituais. Então, terceira coisa é posse. Se você ganha uma chave, se seu pai chega para você e te dá uma chave, você logo pensa: peraí, não é a chave de um apartamento, é a chave de um carro, peraí, eu ganhei alguma coisa, então eu tenho uma posse de alguma coisa. Então significa posse. A posse de uma chave nos dá propriedade de tudo aquilo que ela destranca. E aí o Senhor falou assim: eu vou te dar a chave dos céus. E o que você ligar na terra será ligado dos céus. Mas o que você desligar também na terra será desligado dos céus. E às vezes nós nos ligamos aos céus, né, porque queremos uma bênção, alguma coisa, e nos conectamos com os céus. Mas há um momento também que vem a dúvida, a incredulidade, aí nós desligamos. Já pensou? Você liga, mas você também desliga. É como a chave do carro. Você liga, ele anda. Você desliga, ele para. Então, a chave, ela nos dá o quê? Uma posse. Posse. Né? Nós temos agora a posse de todas as bênçãos celestiais. Já pensou nisso? Glória a Deus. Né? Efésios 1:3 fala que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nos lugares espirituais. Celestiais, lugares celestiais. Está em Efésios 1:3. Em Efésios 2:6 fala que nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Porque Cristo nos tem gravado, né, na palma da sua mão. Porque nós estamos nele e ele está em nós. Então, onde nós estamos, Cristo está. Ele não fala isso. Ele não está em nós. Então, onde ele também está, nós também estamos nele. E outra coisa, quem tem a chave tem o controle. Você controla quem entra e quem sai, né? A hora que você abre ou fecha. Poder, nós temos o controle e o poder sobre tudo aquilo, o que conseguimos acesso por meio da chave. Se você tem a chave de uma casa, então você tem, né? Você tem o controle para abrir e para fechar. Se você sai de manhã, você tranca. Ninguém entra, ninguém. Quando você chega, você abre. E você deixa entrar quem você quer. Então você tem acesso. Você tem poder. Você tem autoridade. Você tem uma conexão com os céus. Você pode abrir. Você pode ligar e pode desligar através da chave. E a chave também representa liberdade. Quando nós possuímos a chave, temos liberdade de entrar e sair. Né? Se você tem de trancar e de destrancar, de abrir e fechar. Você tem a liberdade de fazer isso, porque você tem a chave. Então você tem a liberdade. Né? Não importa, você vai chegar em casa a que horas? A hora que você chegar, você tem a chave, você entra. Não é mesmo? Independente do horário que você chegar, você entra, porque você tem a chave. Você tem acesso. Você tem posse. Você tem autoridade. Você tem poder, porque você tem a chave. Para ligar e desligar. Para abrir e fechar. Então, isso que é importante, nós entendemos que, né? Mas as chaves, irmãos, elas não são literais, né? Lá, lógico, Jesus não pegou uma chave e colocou na mão dele.
mas ela significa o quê? Princípios. Princípios sob os quais o reino dos céus ele opera. Primeira coisa, a chave ela promove o quê? Uma função, uma ação. Né? Você pode ter um carro, você tem a chave dele. Mas se você não entrar e colocar a chave na ignição e, né, acionar aquela chave, você vai ter o carro, você vai ter a chave, mas não vai funcionar. Você tem o carro, tem a chave, mas você não tira ele da garagem, você continua pegando ônibus, você continua não utilizando aquilo que você tem. E quantas pessoas são assim, irmãos? Tem, né? É rico, porque a palavra de Deus fala que nós já somos mais do que vencedores, nós somos imensamente ricos. Nosso Pai é dono do ouro, da prata, de tudo. De tudo ele já nos abençoou. Mas vive uma vida miserável. Por quê? Porque não acessa isso. E nós vamos entender como que nós acessamos. E a chave, irmãos, elas não podem ser substituídas por sentimento, emoções e nem manipulação. Tem pessoas que pensam assim, ai, nossa, até chora na presença de Deus. Mas é por emoção. Né? No outro dia é a mesma pessoa, não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter. Então isso aí são simplesmente a área da emoção. Então a emoção não vai adiantar nada. Se você chegar diante de uma porta que está fechada e começar lá a falar assim, ô porta, abre porta, por favor, abre. Aí começar a chorar, fazer birra, gritar, a porta vai abrir? Não, porque você não acionou a chave, você não tem a chave. Então não adianta sentimentalismo, não adianta emoção. Não é isso que destrava a chave. Não é isso que destrava a porta. Não é isso que destrava as bênçãos. Não é isso que nos dá acesso às bênçãos celestiais. Né? Então não adianta eu gritar, não adianta eu implorar, não adianta eu achar que vai ser pela manipulação, porque não vai ser. Então a primeira chave é a oração. A primeira chave que aciona o reino dos céus é a oração. Marcos 9:23 fala: tudo é possível àquele que crê. Tudo. Nossa, imagina tudo. Pensa em tudo. Porque nós limitamos, porque a nossa mente é limitada. Às vezes nós pegamos Deus e colocamos dentro de uma caixinha. Né? Você pensa assim, eu quero trocar de carro. Mas você não pensa na grandeza de Deus. Aí a nossa mente ela é pequena, aí você fala assim, não, vou comprar um carro 1000, vou comprar um carro assim. Por quê? Porque você, na sua mente, você só consegue aquilo. Mas, porém, olha o acesso que nós temos a Deus, ao reino dos céus. Ao reino dos céus. E tudo que nós pedimos, olha para você ver, tudo é possível àquele que crê. E ele diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Então, muitas vezes, Senhor, pela minha condição, eu só posso fazer isso. Mas eu sei que o Senhor não tem limite para a tua grandeza. O Senhor é ilimitado em poder, em sabedoria, em grandeza. Tudo pertence ao Senhor. E o Senhor pode fazer muito mais, infinitamente mais, daquilo que eu penso ou peço, do que pedimos ou pensamos. Não é mesmo? E aí eu quero ler aqui, João 14, o verso 12 até o 14, fala assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus está dizendo, se você pedir em meu nome, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí, né, ele fala que no nome dele nós faremos obras até maiores do que a dele. Não é maior em poder, não, porque o poder é o mesmo, né? O poder é o Espírito Santo. Né? Jesus fez as obras aqui na terra através do Espírito Santo. E nós também, como igreja, fazemos tudo que nós fazemos é através do Espírito Santo. Então nós temos que entender uma coisa, que em números, né, as obras da igreja é muito mais do que Jesus. Hoje, né, a igreja está nos 4 cantos da terra. Né? Tem missionário aí em lugares aí nessa janela 1040, em países aí sendo perseguido, mas tem. Então o evangelho chegou
até esse confins da terra. E nós entendemos o quê? Que em números, né, a igreja fez muito mais, que Jesus, ele era uma pessoa só, e ele ficou onde? Só ali naquela região da Palestina. E aí, ele diz, tudo que pedirdes. Então, a primeira chave que aciona, né, a bênção na nossa vida é a oração. É a oração. Segunda chave, irmãos, é gratidão. Gratidão. É muito engraçado, né? Às vezes as pessoas, a gente vê tantas pessoas ingratas, né? Que só recebem a bênção, vira as costas e não voltam. Né? Como aqueles 10 leprosos. O Senhor gritaram, né? Pediram misericórdia. O Senhor falou, vai lá, né? E te mostra para o sacerdote. No caminho eles foram sendo purificados. Mas um só voltou. E o que voltou ainda era samaritano. Era um estrangeiro. Ou seja, aqueles meses da casa de Israel, nenhum voltou. E se você vê, a gente é muito ingrato. A nossa mente é muito falha. O que acontece? Por que Davi, no Salmo 103, ele fica brigando com a sua alma? Né? Ele fala, bendize a minha alma o Senhor, e tudo quanto há em mim, bendize o teu santo nome. E não te esqueça, ele está falando com a alma dele, olha, não se esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque ele que te redime da cova, ele que perdoa as suas iniquidades, ele que sara as suas enfermidades. E ele vai conversando com a alma dele, falando com a alma dele que a alma precisava bendizer o Senhor. E nós precisamos também agradecer até antes do que o milagre aconteça. É muito fácil agradecer, ser grato depois que a coisa acontece. Mas vamos ser gratos, porque a gratidão, ela mostra, sabe o que ela mostra? O que Jesus fez quando ele foi multiplicar os pães e os peixes? Ele levantou o cesto e deu graças a Deus. Ele só deu graças. E o pão se multiplicou. Então a ação de graças traz multiplicação. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele fala? Qual a oração que ele fez? Pai, graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Ele deu graças antes de chamar Lázaro para fora. Ou seja, a ação de graça também traz vida. E sabe o que mais a ação de graça faz? A ação de graça nos enche do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Efésios 5:18 fala assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos e hino, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai fazer toda essa coisa aqui, ela vai falar em salmos, ou seja, ela vai cantar hinos espirituais, ela vai salmodiar a Deus, ela vai dar graças sempre, por tudo. Por tudo. Né? Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 fala assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes não é a nossa vontade. Às vezes a nossa vontade é murmurar, é reclamar, é xingar, né? Nos irar contra uma situação. Mas Deus fala para nós assim, em tudo dai graça. Essa é a minha vontade. Faça a minha vontade. Comece a dar graça, porque Deus sabe. Deus, ele quer o melhor para nós. E Deus sabe que quando nós começamos a dar ação de graças, quando nós começamos a agradecer, quando nós começamos, né, a louvar ao Senhor, cadeias caem, gente. O que Paulo e Silas estavam fazendo dentro da cadeia? Depois de serem açoitados, né, por vara, está lá em Atos 16, em praça pública, eles então ali com as costas abertas, né, com certeza com muita dor, mas eles estavam cantando ao Senhor. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela dá graça em tudo. E aí, eles começaram a dar graças e cantar e salmodiar. E o que acontece? Acontece que as cadeias caíram. As portas das cadeias se abriram. Tá vendo? Uma coisa que abre porta, dá graças. Abriu a porta do cárcere. Eles cantando, o louvor deles fez com que as portas se abriram. Não, então, em vez de murmurar, de reclamar, comece a dar graças. Comece a dar graça, comece a usar essa chave poderosa para acessar o reino dos céus. É uma chave poderosa, é a ação de graças. Outra coisa, irmãos, outra chave, é a chave do conhecimento. João 15:7 diz assim, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, o Senhor colocou uma condição. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Há um se. Se isso acontecer, se as minhas palavras estiverem dentro de você, o que vai acontecer? Tudo o que você pedir será feito. Por quê? Porque o conhecimento é chave. Conhecimento é chave que abre portas, até aqui na Terra, né? O conhecimento abre porta para você. Tem muita gente, Osés 4:6 fala que o meu povo, o Senhor fala, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. E isso serve em todas as áreas. Às vezes a pessoa tem uma fortuna para receber, uma herança para receber, mas aí ela não sabe. Aí como que ela vai receber? Ela morre pobre, porque ela não sabe que tem uma herança para receber, que tem uma herança lá, que ela tem que se apresentar no cartório como herdeira daquela herança. Morre pobre. Então, a falta do conhecimento afeta todas as áreas. Então, nós temos que entender que conhecimento abre porta, tanto aqui na terra quanto nos céus. O conhecimento da palavra. Por quê? Porque Deus tem compromisso com essa palavra. Então, o que o Senhor está dizendo quando Ele diz, se vós permaneceres em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres. Se você tiver o conhecimento da palavra, você vai pedir de acordo com a palavra. E aí, Deus tem compromisso em cumprir essa palavra. Lá em Isaías fala que Deus vela por esta palavra. E fala que ela não volta vazia. Então, se eu conheço a palavra, o que eu vou viver? A palavra. O que eu vou orar? A palavra. Porque eu estou cheio da palavra. Então, irmãos, a igreja hoje, ela tem que sair dessa esfera de manipulação, de sentimento, de emoção. E ter uma intimidade com o Senhor. Intimidade, porque oração, tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de intimidade. Porque você só vai orar para um Deus que você conhece. Então, se você conhece Deus, você vai orar para Ele. Então, quando você fala com alguém, é porque você está buscando um relacionamento com essa pessoa. Então, toda vez que nós chegamos até Deus, nós estamos buscando um relacionamento, nós estamos buscando uma intimidade com esse Deus. Se eu estou grata a esse Deus, é porque eu conheço esse Deus. Então, eu sou grata por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Eu já sou grata por aquilo que Ele já fez lá na cruz do Calvário, que foi nos salvar, que foi nos justificar, e por aquilo que Ele vai fazer, que é nos glorificar, transformar esse corpo nosso mortal num corpo de glória. É o que Ele ainda vai fazer. Então, quando nós pensamos assim, eu sou grata, né? De onde? Eu lembro de onde o Senhor me tirou e eu sou grata. Né? O Senhor, todos nós temos uma história antes da conversão. O Senhor tirou alguns da idolatria, outros, né, da feitiçaria, outros da prostituição, outros das drogas. Então o Senhor nos tirou, né, ainda que nós não estivéssemos envolvidos em nada disso, mas o Senhor nos tirou de uma situação de condenação eterna para salvação eterna. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, tudo isso está falando o quê? De intimidade. De intimidade de pai e filho. Então, a chave, né? Você dá um carro, você dá uma casa para um filho. Você chega e entrega a chave para o filho. E o pai tem o maior prazer. A gente tem, né, que tem filho, você tem o maior prazer em presentear o teu filho. Então, Deus, quando Ele estava te entregando a chave, Ele já estava dizendo, filho, toma aqui a chave, ó, é seu. Toma posse, é seu. O Senhor Jesus está falando aqui para a igreja. Toma posse, toma posse. Como eu tomo posse? Orando, glorificando, buscando conhecimento. Orando o quê? A palavra. Vivendo o quê? A palavra. Porque quando eu estou dando graças a Deus, eu estou vivendo a palavra. Não é Ele que fala em tudo, dai graças. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não anda murmurando e reclamando, mas ele dá graça em tudo. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou acessando os céus. Em tudo eu faço isso. Através de que eu faço isso? Tudo é através da oração.
Então a chave da vitória é a oração. A chave da oração, a chave de tudo é a oração. Mas qual oração? A oração com conhecimento bíblico, a oração com gratidão. Não estou dizendo que, se eu não tenho conhecimento, Deus não me ouve. Ouve sim. Só que, a partir do momento em que eu conheço e que eu acesso essa chave, eu falo, Deus, olha, aqui na tua palavra, o Senhor está dizendo isso, isso e isso. Eu estou tomando posse, porque eu sei que o Senhor tem compromisso com essa palavra. Eu sei que o Senhor tem compromisso. Então é isso que Deus ele quer de nós. Então a chave é isso, a chave te dá poder, a chave te dá autoridade, a chave te dá acesso, a chave te dá posse. E tudo isso nós fazemos através da oração. Amém? Espero, que esse vídeo tenha te abençoado. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Em nome de Jesus.